Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. E o tema deste vídeo: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Será onde Jesus voltará? É isso mesmo, será que é nesse lugar que Jesus vai voltar? Mas eu pergunto para você, na Israel de hoje, meu Deus do céu. Gente, está claro como neve. Veja, está acontecendo a guerra lá em Israel, não tá? Na Israel, que essa Israel daí é a que foi criada pela ONU em 1948, 46, por ali. Foi depois da Segunda Guerra Mundial. Você acha que tem a mínima condição de acontecer os fatos bíblicos narrados na Bíblia, nessa Israel que está por aí? Está aí para você ver. Onde estão os cavalos correndo em volta de Israel? Onde está o Armagedon? Meu Deus, gente, meu Deus, como a religião é uma mentira, meu pai. Como a religião é um engano. Aí você sabe que eu gravo vídeo em outros aplicativos. E o cara colocou no comentário não. Eu assistindo outros vídeos e eu ouvi um videozinho rápido. Um cara falando que o Apocalipse é um plágio. É um livro plagiado. Plagiado é quando você copia, vamos dizer, você vai fazer um trabalho de um TCC, uma conclusão de curso de faculdade, de curso universitário, aí plágio. Quando você é preguiçoso, você vai lá e contrata alguém para fazer o trabalho de TCC para você. E na engenharia não, porque na engenharia você nos últimos 2 anos você começa a fazer ele, então não tem como ninguém fazer para você. Mas tudo bem, tem cursos aí que você faz ali de última hora. No finalzinho faz esse trabalho TCC. Aí você entrega lá, vai ser analisado por uma bancada. Então quando por exemplo, se esse cara que você contratou lá de uma forma errada, isso é totalmente errado. Aí o que ele faz? Ele é acostumado a ficar cobrando, né? Fazendo vários trabalhos. E aí ele fez um trabalho e foi identificado, foi detectado por aquela bancada analisadora ali, que aquele TCC ele é um plágio. O que ele é um plágio? Ele é um trabalho que já foi apresentado em outra formação. É uma cópia. É uma cópia de alguma coisa. Aí o cara falando no vídeo, olha o cúmulo do absurdo, falando que o Apocalipse ele é plágio, é um livro de plágio, por quê? Porque o que está contido ali nos escritos de Apocalipse está em Ezequiel, em Jeremias, em Isaías, em Daniel, em Malaquias. Mas claro que está em Ezequiel. Claro que você, para entender Apocalipse, quando você começa a ler, você vai entendendo, você vai voltando para as profecias, gente. Claro, porque o livro do Apocalipse, ele quer dizer, aí fica mais claro ainda para um bom entendedor que tudo se cumpriu. Porque o livro do Apocalipse, os 22 capítulos, não sei se estão intactos, né? Não sei se realmente foram apenas 22 capítulos. Mas você vai vendo ali, é um conjunto de enigmas, é um conjunto de profecias cumpridas. Então, claro, estava se cumprindo ali dentro dos muros de Jerusalém, ou mesmo em torno de Jerusalém, ou ali na Judéia, quando começou o dia do Senhor no ano 66, quando começaram os primeiros conflitos na Judéia, e quem comandava o exército romano era o general Tito, já o filho do imperador, que veio ser imperador no ano 69, o Vespasiano. Então, durante o dia do Senhor, Apocalipse 1:10, foi-se acontecendo, foi se fechando o quebra-cabeça das profecias. Então, o que Ezequiel falou, o que Jeremias falou, o que Isaías falou, o que Malaquias falou, foi se encaixando. Aí a pessoa fala, ela lê, olha como chega o entendimento carnal de uma pessoa. Aí ele fala que o livro do Apocalipse ele é um plágio por causa disso, porque pegou passagens das profecias e colocou dentro. Tanto que eu vou fazer esse vídeo aqui, onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Será onde Jesus voltará? Ou irá voltar? Depois eu acho que eu vou... Será onde Jesus irá voltar? Acho que vai ficar melhor. Ou será onde Jesus voltará? Tá, tudo bem, deixa assim. Então você vê, eu vou fazer sobre isso e vou te mostrar passagens das profecias que estavam se cumprindo justamente no dia do Senhor, justamente dentro de Jerusalém. Estavam se cumprindo.
Então, para você ver o nível de sabe, gente, de absurdo. Quer dizer que você, por exemplo, você tem uma matéria, você tem que entregar um trabalho complicado, de trabalho de pesquisas, de análises, e você tem que procurar em literaturas. Você vai procurar em literaturas para você depois você chegar e fechar aquela pesquisa, fechar aquele experimento e você colocar no relatório, ali fazer uns relatórios bem elaborados, aqui tal, conforme o livro tal, porque você tem que colocar a fonte, conforme a fonte tal. É igual o Apocalipse. Conforme a fonte da profecia de Ezequiel, se cumpriu agora. Estava se cumprindo no ano 70. Conforme a fonte, estava se cumprindo no ano 69. Conforme Ezequiel 4, Ezequiel 5, estava se cumprindo justamente no ano 69, quando foi cercado Jerusalém, que durou 390 dias. Então você está fazendo aquele trabalho, então você vai fechar com fontes que você pegou e você vai apresentar o seu trabalho, está aqui. Aí o analisador ali, o professor, vai pegar e falar, realmente, ele vai lá na fonte que você falou, vamos ver se realmente está lá. Ele vai lá na fonte da pesquisa e vai lá. Conforme o livro, realmente está certo, correto. Dá lá um Czinho, correto, e vai indo. Porque você usou fontes para montar. É diferente de plágio, é diferente de cópia. Consegue entender? Plágio é você pegar um conjunto de coisas que já foi analisada por outra bancada e você trazer aquelas mesmas coisitas para outra bancada analisar aquilo. Aí isso é plágio. Agora não, para você montar um trabalho você precisa de fontes. Você precisa de coisas passadas, de coisas que você leu, de alguma coisa. Assim foi o livro de Apocalipse, tá bom? Então, eu te convido a ler aqui, Lucas capítulo 17, versículo 20 ao 37. Estou utilizando o texto da Almeida Corrigida Fiel. É um dos textos que eu não gosto muito, porque as palavras que nem a gente entende, né? Porque a gente compara uma Bíblia com a outra. Mas às vezes você do outro lado, a gente fala umas palavras, mas se tiver palavra meio complicada, eu faço questão de mudar o texto para você entender. Então, no subtítulo dessa Bíblia aqui está assim, o reinar de Deus agora está invisível, mas na segunda vinda ficará patente a todos. Então, se tratava da vinda de Cristo. E tem essas referências aqui e tal. Versículo 20. É interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, porque Jesus pregava. Jesus pregou aos judeus, aos da circuncisão, as boas notícias do reino de Deus. Isso chama-se evangelho. Paulo pregou as boas notícias do reino de Deus aos gentios, que estava próximo à vinda do reino de Deus. Então, o religiosão, fariseuzão, perguntou a Jesus, quando havia de vir o reino de Deus? Respondeu-lhes e disse, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vocês, de vós. Gente, esse versículo aqui, esse versículo para você que está entendendo o evangelho eterno, esse versículo é um versículo tão precioso, um versículo desse te dá tanto entendimento, te dá tanto conforto, quando você confessa para alguém. Se ninguém quiser te ouvir, você fala no espelho. Olha, eu estou no reino de Deus. Eu estou no evangelho eterno. Eu estou no reino já estabelecido. Aqui, ó. A sua vida é diferente de uma pessoa, de um religioso, totalmente diferente. É 180 graus diferente. Porque Jesus disse, ó, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Por isso que Jesus falou que os publicanos e as prostitutas estavam entrando no reino de Deus primeiro do que os religiosos. Meu Deus! Jesus falou, as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês, fariseus hipócritas, e os publicanos, e os beberrões, todos aqueles que aceitavam a palavra dele. É a mesma coisa de Apocalipse 21:3. Quando você aceita Apocalipse 21:3, quando você aceita Apocalipse 1:10, que foi o juízo, o dia do Senhor, o reino de Deus ele é estabelecido aqui, ó, na moringa da pessoa.
Então a pessoa vê o mundo de outra forma, enxerga as pessoas de outra forma, consegue diferenciar a natureza carnal de um ser humano para a natureza espiritual. Ela consegue identificar que aquela pessoa está praticando aquelas coisas horríveis, aquelas transgressões pela natureza carnal, mas que o espírito não tem ligação nenhuma. Ela consegue enxergar que a pessoa que é irmão dela, o irmão do espírito dela, é o espírito que está naquela pessoa, não a natureza carnal. Então a gente vai perdendo mais a força de ficar acusando as pessoas. A gente começa, peraí, o mesmo que ele pratica, eu pratico. Natureza carnal, talvez não tão acentuada quanto a dele. Talvez a minha transgressão é de um jeito, a dele é de outro. Mas nem eu, nem ele na carne somos perfeitos. Isso quem dá esse entendimento, quem coloca isso em nossa mente, é o reino de Deus em nós. Em nossa consciência. Isso chama-se reino espiritual. É o teu espírito soprando ali, na sua mente, conhecimentos dele. 22. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E olha as palavras que tem aqui, e dir-vos-ão, deixa eu pôr aqui na Nova Almeida atualizada esse texto aqui, quando precisar eu volto aqui. É que eu preciso ler alguma coisa que está aqui, por isso que eu estou usando. E dirão a vocês, ele está aqui ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente. 24. Olha aqui, Jesus como falou que a volta dele ia ser. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Então, quando Jesus ou Paulo ou os discípulos falavam assim, que o Filho, como Daniel falou lá em a profecia de Daniel 7,13, vi numa visão, como o Filho do Homem vindo por sobre as nuvens. Quando se falava isso, nos dias de Jesus ali, isso era um sinal de juízo. Era o que iria acontecer contra Israel. Mas aí você pega essa passagem aqui, que a religião não lê para os escravos. Então as pessoas ficam esperando na janela ele vindo por sobre as nuvens. Só que aqui, isso aconteceu no ano 70. Relampagou, brilhou o relâmpago, chuviscou o relâmpago do norte para o sul, do leste para o oeste. Terremotos como nunca foi visto ou ouvido na Terra. Aconteceu no ano 70, lá em Jerusalém. Na grande tribulação. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem, que foi a vinda dele como juiz. O juízo contra a nação de Israel foi espiritual, gente. A única coisa foi que foi usado o filho da perdição, o anticristo, o homem da iniquidade, como instrumento para o juízo de Deus. Quem foi esse? O general Tito, que usou os soldados romanos, o exército romano, para a vingança de Deus. Aí sim, aí foi o juízo. Mas não que Jesus veio, sentou num trono, e ele lá com um cajado, julgando um por um. Não, gente, o juízo foi espiritual. O que foi de material lá foi a espada do general Tito descendo no lombo dos judeus. E os judeus agora, de vez em quando, levam um cacetinho também. Você vê que continua a coisa. De vez em quando, uma chibatinha tá nos judeus aí. Porque eles não acreditam. É igual dentro da religião, os enganos. As profetadas, os espíritos de engano que manifestam. 25. Mas é necessário que, primeiro, ele padeça muitas coisas e seja rejeitado pelo ano 2023. Não. Pelo ano 2000. Não. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Aquela geração do ano, lá do ano 33 até o ano 70. Aquela geração, a geração do ano 70, dos 70 anos.
Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, olha naquele dia aqui, naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Digo a vocês que, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra deixada. 35. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e outra será deixada. Veja que contradição que tem aqui. Então, digo a vocês que naquela noite, 2 pessoas estarão na cama, uma será levada e a outra deixada. À noite. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e outra deixada. De dia. Aconteceu aqui, eu tenho que saber. Quem escreveu aqui, foi de dia, foi à noite ou foi de dia? Essas coisas, eu mesmo não levo isso em consideração, não, que a gente vê que isso aqui tem dedo de pessoas diferenciadas nisso aqui. Também isso aqui não muda nada o entendimento. Mas você vê a contradição. Eu sei que esse que tem a chave aqui, o colchete, eu sei que isso aqui foi acrescentado. Aqui, ó, 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Também foi de dia. E isso aqui, quando tem colchete, é porque foi acrescentado, não consta no Códice Sinaítico, não consta no escrito mais antigo. Tem até observação aqui, ó, número 2, ó. O texto entre colchetes se encontra apenas em manuscritos mais recentes. E esse mais recente foi em 1948, tá? Olha, quase 2000 anos depois do acontecido. Olha aqui porque eu estava usando a Almeida Corrigida Fiel. Então perguntaram a Jesus, onde será isso? Olha aqui, onde ia ser a volta dele. Olha aqui onde seria a volta dele que ele falou. Então perguntaram a Jesus, onde será isso, Senhor? Ele respondeu, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Por que eu estou usando Almeida Corrigida Fiel só por causa desse versículo? Por quê? Porque no Códice Sinaítico, você pode entrar lá no navegador aí, códicesinaíticos.org, e lá está águias e não abutres. Por isso que eu estou usando Almeida, só por causa desse versículo. E respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? Quer dizer, Jesus, onde é que vai acontecer essas coisas? Onde é que vai ser a sua volta? Como é, Senhor, que o Senhor vai vir dessa forma aqui, ó? Aqui, ó, como é que vai acontecer? Cadê? Eu estava aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Onde que é aqui no 27? Onde é que ele falou aqui no 24? Ó. Porque como o relâmpago faiscando desde uma parte do céu resplandece até a outra parte do céu, onde será também, onde será também o Filho do Homem no seu dia? Olha, então tá dentro de um contexto das coisas que iriam acontecer. Aí chega nesse versículo aqui, ele fala assim, ó. Aí perguntaram, e respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhes disse, quer dizer, os discípulos perguntou, Senhor, onde é que vai vir? Como é que o Senhor vai vir em forma de sinais? Aonde vai acontecer isso? Quando vai acontecer isso? Aí ele respondeu, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Se você entrar no códice, depois você confirma aí no comentário, não, realmente no códice está águias. Por que a águia está? Nessa LTT aqui, quer ver? Nesse aplicativo que eu tenho, aqui, ó. Olha o que significa esse LTT. LTT. Bíblia literal do texto tradicional anotado em 2009, e aí depois ela atualizou para 2018, atualizou para 2015. Tem tudo aqui. Então aqui nós temos essa Bíblia literal aqui. Voltando, né? Cadê? Aqui. Ok, tem esse LTT 18, então a Bíblia literal. Olha o que ele fala, quer ver que interessante? Serão ajuntadas águias.
as insígnias militares dos romanos, tá vendo que ele coloca uma pergunta? Sabe por que isso aqui? Porque nos estandartes dos soldados romanos, pode pesquisar aí, pode colocar qual era o brasão, o estandarte dos soldados romanos, eram águias com as asas abertas. Dentro do quartel-general lá dos romanos, na entrada, tinha duas águias do lado direito e do lado esquerdo, de pedra lá, de asas abertas. Nos estandartes deles, nos escudos dos estandartes, nas bandeirolas deles, eram águias de asas abertas. Então aqui nessa própria literal ele fala, ó, insígnias militares dos romanos, é uma pergunta. Talvez incluam as aves, algum parecidas com águia, mas que se alimentavam de carniça como abutre. Aqui, olha aqui, deixa eu te mostrar um negócio. Olha que coisa interessante, o porquê que o livro do Apocalipse não é plagiado, mas sim, ele foi o TCC da Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. Então, o trabalho de conclusão de curso dos 66 livros da Bíblia chama-se Apocalipse. Eu vou fazer um vídeo só assim. Você sabe qual que é o livro, o TCC, o trabalho de conclusão de curso da Bíblia Sagrada? Apocalipse. Inclusive em Mateus também 24, do versículo 27 ao 29, também está assim, ó. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não é sobre as nuvens, tá? Porque aquilo era sinal de juízo. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, da grande tribulação, o sol escurecerá, o templo, a lua não dará luz, os judeus, e as estrelas cairão do céu, as 12 tribos de Israel. José não falou que no sonho ele viu 11 estrelas se dobrando para ele? Ele era a 12ª estrela. Então as 12 tribos de Israel representavam 12 estrelas. As 12 tribos se representavam por estrelas. E as potências do céu serão abaladas. Aí o cara ainda tem coragem de falar assim, esse cara aí fala, ele é carnal. O cara desse é carnal, meu Deus do céu, gente. Onde que está escrito isso em literatura qualquer? Mas vamos lá, a grande ceia do Senhor. Então vamos dizer, como o literal, a Bíblia literal aqui, onde quer que esteja o cadáver, aí serão ajuntadas águias. Referência à ceia das aves, rapina, banqueteando-se com os cadáveres em Bosla Petra. Engraçado isso aqui, quer ver? Olha, depois eu vou ler mais nessa literal aqui para você ver. Vamos lá em Ezequiel, capítulo 39, versículo 4. Olha aqui, porque o Apocalipse não é um plágio, mas sim é a conclusão das profecias. Em Ezequiel 39, versículo 4, no texto da Almeida, corrigida fiel. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, e os animais do campo te darei por comida. Versículo 17 a 22, de Ezequiel 39. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves, ó aqui a crase, dize para as aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu ofereci por vós, um sacrifício grande nos montes de Israel. Onde era mesmo Jerusalém? E comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros e dos bodes e dos bezerros, todos cevados de Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes, do meu sacrifício que ofereci por vós. E a minha mesa, para a minha mesa, fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. E eu porei a minha glória entre os gentios, e todos os gentios verão o meu juízo. Tá vendo? Então o juízo era contra a nação de Israel. Os gentios iriam somente
assistir, contemplar o juízo de Deus contra o povo de Israel. Mas que, infelizmente, do ano 70 para cá, os gentios estão dentro dessas malditas sinagogas chamadas igrejas terrenas, passando diariamente pelo juízo do homem. Da dízimo, da oferta, da sacrifício. E eu porei a minha glória entre os gentios, e todos os gentios verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobe sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel. Olha o juízo contra quem era, gente. Ô pastor, você é um ladrão. Ô bispo, você é um mentiroso. Ô teólogo, você é um canalha. Quando você diz que a mão de Deus vai pesar sobre os gentios. Claro, aquilo que o homem semear é aquilo que ele colherá. Então, aquilo que a pessoa pratica no dia a dia é o que ela vai colher. Se ela semear coisas boas ela vai colher. Isso é regra da vida, para você ser feliz. E amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao seu próximo como a ti mesmo, nem como a ti, a mais ainda do que você se ama. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. Então, o grande sacrifício, a grande ceia do Senhor, era direcionado aos da casa de Israel. É de graça para você, tá? Apocalipse 19, 17 ao 21. Tem até um subtítulo aqui, ó. Cadáveres do Armagedon, banquete das aves, anticristo e falso profeta lançados no fogo, lago de fogo. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, os filactérios que os judeus usavam na testa ou aqui amarrado no braço, a marca da besta. E adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo. Era o Geena, o aterro sanitário que tinha na parte externa de Jerusalém, que eles usavam para queimar animais que morriam lá em Jerusalém, para queimar leprosos, para queimar mendigos e os outros sacrifícios que eles praticavam. Desde o Primeira Reis, Segunda Reis, quando eles ofereciam crianças a um deus com D minúsculo chamado Moloque. Então eles usavam aquele aterro sanitário. Hoje, claro, nós chamamos de aterro sanitário, mas nos dias dos judeus eles chamavam de Geinom, ou Geena, Hades, Sheol. Então lá era o fogo que nunca se apagava. Claro, qualquer lixão do mundo, se você for lá, o fogo nunca se apaga, por causa dos macros e micros organismos que fica queimando ali, gera enxofre e aquilo fica 24 horas queimando. Então é isso daí. Então eles usavam para amedrontar as pessoas o fogo que nunca se apagava. E dentro daquele fogo que as pessoas iriam ficar rangendo os dentes. Vi a besta, os reis da terra, os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal na testa e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Você consegue entender por que Jesus disse então aqui para os discípulos, quando eles perguntaram lá no versículo 37, foi 37 que ele perguntou? Os discípulos respondendo assim, e respondendo disseram: onde, Senhor, onde seria a volta dele, como seria a volta dele? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Então aqui nós temos dois sentidos. As águias com as asas abertas que o soldado romano, que o exército romano usava em seus estandartes, em seus
como que é o nome daquele negócio? Escudos, e até mesmo na entrada do quartel-general deles lá, ou Jesus estava falando onde estivessem os judeus. Os cadáveres dos judeus empilhados aos montes, porque diz Flávio Joséfo em seu livro que foram mortos entre o ano 69 ao ano 70, aproximadamente 1 milhão de judeus dentro de Jerusalém. Foram levados escravos e pendurados do lado de fora, porque aqueles judeus que tentavam fugir eram capturados, eles eram ou levados como escravos ou pendurados em forma de cruz do lado exterior de Jerusalém. Então esses foram aproximadamente 1 milhão também. E ficou dentro da cidade para ser purificado como ouro e prata, para passarem pelo batismo do fogo, que João Batista disse, aproximadamente 1 milhão. Então houve duas situações que podem acontecer. Ou Jesus estava falando que seria onde estivesse os soldados romanos, ou então onde aconteceria a grande ceia do Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra, de tudo que há. Consegue entender? Porque Apocalipse não é um plágio, e sim, o livro do Apocalipse é a conclusão de tudo, mas claro que nós temos um versículo que é o que dá margem, é o que dá o verdadeiro entendimento para que nós possamos crer nisso, que está exatamente aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. João estava falando, na ilha de Patmos, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Quando você vai lá nas profecias e você lê sobre o dia do Senhor seria o dia do grande juízo, do grande julgamento de Deus. Então João estava quando começou o dia do Senhor. Provavelmente aqui lá pelo ano 66, 67, quando iniciou-se o dia do Senhor. Ele estava lá na ilha de Patmos, de bracinho aberto, quando esse dia chegou. E aí no decorrer disso, foi acontecendo as coisas. Aí você vai para 14 aqui, capítulo 14, versículo 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e sobre a nação, tribo e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Se eu ler isso daqui na Bíblia, século 21, proclamando em alta voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. E se eu ler aqui também isso daqui, em Apocalipse 18:10, são essas coisitas que nos dá, certeza do entendimento. E, conservando-se de longe, com o medo do seu tormento, dizem, ai, ai de você, grande cidade. Onde era a grande cidade? Jerusalém. Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Pegou o seu juízo. E Apocalipse 19:2, eu estou fazendo tudo isso que eu não tinha separado. 19:2, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos servos. E nós temos aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Apocalipse versículo 4, desculpa aqui. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Aí nós indo lá em Mateus, agora Mateus 19, deixa eu ver se eu acho aqui. Mateus 19, deixa eu ver se eu vou achar. Aqui, ó. Mateus 19, 27. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentaram em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, conforme essas passagens, por isso que nós acreditamos que o livro do Apocalipse ele se cumpriu. Ele foi escrito para o grande julgamento de Deus, o grande dia do Senhor, tá bom? Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Será onde Jesus voltará? Foi o tema desse vídeo. Eu espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, eu peço o seu joinha. Peço que você venha comentar, compartilhar e se inscrever neste canal se você acha que o que eu falo tem coerência, e vamos em frente aprendendo da palavra de Deus, tá bom?
Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.